Oi, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Um grande beijo. Aula de literatura. Nós estamos vendo, ou melhor, revendo, as escolas literárias que nós aprendemos no primeiro e no segundo ano. E nós sabemos que são 11 escolas literárias e na apostila 1 nós aprendemos o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, incluindo aí o que a gente chama de quinhentismo, ou literatura formativa e informativa do Brasil, e ainda o barroco. Agora a gente vem para a apostila 2 e a gente está lá na página 82, 83 até a 86. Da 82 a 86 a gente aprende uma nova escola literária chamada arcadismo ou neoclassicismo, novo classicismo. Por que arcadismo? Porque os poetas da época, nós estamos falando no século XVIII, 1700, eles voltaram ao passado clássico. Eles queriam estudar aquelas informações todas de Grécia e Roma que seu tio falou lá no princípio para vocês. Eu coloquei como base a filosofia, o racionalismo, a ideia do hedonismo e a ideia da mimesis. Então, esses poetas do século XVIII, eles são os cavalheiros que vão voltar lá na Grécia, numa região bucólica, do campo, com ovelhinhas, pastores, pastoras, o riachinho, durante o dia lindo, um lugar chamado Arcádia. Então, como esses poetas fazem esse retorno para a Arcádia, lá na Grécia Antiga, eles vão chamar essa escola literária, esse estilo literário de arcadismo. E neoclassicismo? Por que neoclassicismo? Porque nós tivemos o classicismo do século XVI, dos anos 1500, quando a gente viu lá Camões. Agora eles vão fazer de novo como Camões fez, aquele rigor formal, aquele retorno ao pensamento racional clássico. Evidentemente que o arcadismo e o neoclassicismo é uma escola literária apolínea. Ela possui regras. Não há muita liberdade de criação, não. Vamos ficar dentro das regras escolhidas para a época. Que época mesmo? Século XVIII, anos 1700. O que estava acontecendo no mundo naquela época? Evidentemente que a gente fala do mundo ocidental. Lá na Europa acontecia um advento extraordinário. Como nós precisávamos de um novo advento como esse que aconteceu no século XVIII. O iluminismo. Yes? Iluminar a razão. O século das luzes. Ficou conhecido o século XVIII como século das luzes, o século da iluminação, do pensamento, do questionamento, da ciência, da razão. Tudo que precisamos hoje é um novo iluminismo. E como é que esses iluministas, que eram filósofos, pensadores, eles conseguiram transmitir tanto a ciência e a razão? Através de uns livros chamados enciclopédias. Então houve um movimento chamado enciclopedismo que queria trazer todo o conhecimento racional que se tinha até a época em conjunto para que as pessoas fossem informadas da ciência e da razão, deixando a religião de lado, deixando a metafísica de lado. Eu agradeço muito a presença da metafísica e da religiosidade, mas vamos iluminar a razão. Então estava acontecendo lá na Europa o iluminismo, o enciclopedismo. Em Portugal especificamente nós vamos ter um cavalheiro interessantíssimo chamado Marquês de Pombal, que vai recriar Portugal, que vai refazer Lisboa, que sofre com um incêndio, com um terremoto, com um tsunami em 1755, ele refaz Portugal. Marquês de Pombal também acabou a graça com os jesuítas, pediu a expulsão dos jesuítas tanto de Portugal quanto do Brasil, e foi um homem que faz uma reforma, uma grande transformação em Portugal. Aqui no Brasil, o que acontecia?
plena Inconfidência Mineira. Havia já um país movimentado, o ciclo do ouro estava mandando poderosamente no Brasil, aqui em Minas Gerais, e os cavalheiros estavam pensando, por que não somos independentes? Como os Estados Unidos, que ficaram independentes em 1776, queremos a nossa independência, vamos brigar por ela. E os mineiros fazem a Inconfidência de Minas Gerais, a tentativa de libertar Minas Gerais do domínio de Portugal. E, evidentemente, que libertando Minas Gerais, libertaria o Brasil. Contexto histórico, o Iluminismo e a Inconfidência Mineira, principalmente. Agora, na literatura, como é que eles vão criar esses novos poemas, esses novos textos literários? Pensa comigo. Nós temos a razão e nós temos a indústria nascente. Criaram alguns instrumentais extraordinários. A máquina de tear e a máquina a vapor. O tear fazia tecido e a máquina a vapor vai criar até o trem de ferro como transporte. Então nós temos a primeira revolução industrial acontecendo. E essa primeira revolução industrial faz com que muitas pessoas que habitavam o campo, aquele mundo bucólico, vaquinha, ovelhinha, pastor, pastora, riozinho, saíssem do campo e fossem trabalhar nas indústrias na cidade. Compreenderam, pequenos? E quando aqueles poetas que eram evidentemente da classe burguesa, do comércio e da indústria, queriam fazer suas obras literárias, o que eles iam escrever? Já sabemos que eles vão se inspirar nos clássicos, lá Grécia e Roma e o classicismo de 1500. Então esses cavalheiros pensam assim, vamos fazer literatura. Literatura é sempre ficção. Tá gostoso morar na cidade? Mais ou menos. Tá muito bom não. Por quê? Incharam as cidades. As cidades ficaram lotadas. Apareceram doenças, nós não temos educação para todo mundo, nós temos graves problemas para alimentar toda a população, nós temos a violência, nós temos um novo modo de ver a vida, tudo transformou. E eles pensavam, que saudade da minha rocinha. E aí, já que literatura é ficção, eles vão falar sobre Arcádia. Eles vão imaginar que eles estão no período da Arcádia grega e vão escrever poemas valorizando o bucolismo. Bucolismo são as coisas referentes ao campo. E o pastoralismo. Eles não querem escrever como se fossem eles mesmos. Eles querem escrever como se fossem outros poetas em outro tempo. Então eles vão se dar pseudônimos de poetas do arcadismo, de pastores do arcadismo. E terão suas musas inspiradoras, que são pastoras, e que vão falar sempre de lugares iluminados, ensolarados, com o laguinho passando, uma vida bucólica tranquila, com gado, com matinho, tudo lindo, agradável, gentil e delicado. Isso é o arcadismo. Só que eles têm que escrever essa poesia seguindo regras, nós já sabemos. Então eles vão ter um apreço enorme pelo soneto, que é a forma mais rigorosa de se fazer poesia, e vão ter também umas regrinhas que vão ter que seguir. E como nós estamos falando em clássico, Grécia e Roma, eles pegaram e criaram clichês. Regras, que a gente vai chamar clichês. Tem que ter. Esses clichês serão chamados pelos seus nomes latinos. Está escrito em latim. A gente sofre um bocadinho, porque a gente vai ter que aprender um pouco de latim. Não é muita coisa. São 6 clichês que o arcadismo vai se utilizar. O primeiro deles, está lá na página 83, é o carpe diem. Literalmente significa aproveita o dia. Carpe diem está em latim, evidentemente. É como se eles dissessem, a vida é breve, aproveita hoje. Temos só o hoje, vamos aproveitá-lo. Perde muito tempo não, dá cá um beijinho. Outro seria o locus amenus, que significa, na tradução, um lugar aprazível, um lugar sossegado. Então eles querem falar sempre de um ambiente que é sempre primavera, é sempre gostoso, é sempre tranquilo e aprazível. Ok? Literatura. O terceiro clichê a gente chama de aurea mediocritas, que significa o equilíbrio vale ouro, o equilíbrio áureo.
Estar em equilíbrio é a melhor coisa que há. Nem excesso e nem falta. Vamos ficar no equilíbrio, viver uma vida equilibrada. Okay? O outro chama-se fugere urbem. Esse está mais ou menos fácil, né? Fugir do urbano, fugir da cidade, fugir das características típicas de uma cidade desagradável. Na cidade, eles colocam tudo que há de ruim. O que está de bom está no campo, no bucolismo. E o inutilia truncati. Inutilia truncati significa quarto inútil. Não vamos fazer que nem no período barroco, não, que é a escola literária passada. Eles exageravam muito, colocavam muitas figuras de linguagem, colocavam inversões, hipérbatos, colocavam antíteses para tudo. Era tudo muito rebuscado, porque tinha que dar um jeito de tapear a contra-reforma. Aqui do arcadismo não, eles querem clareza. Então nós vamos cortar tudo que foi inútil. Vamos falar direto o que nós queremos falar, ok? E a gente poderia também falar num deles que é a mimesis. Não está aqui na apostila de vocês, mas vocês podem contar como um clichê do arcadismo, que significa vamos imitar a natureza, vamos imitar a realidade, mas aqui num outro contexto, vamos imitar os autores clássicos, Homero, Virgílio, Camões. Isso que seria a mimesis como um dos clichês do arcadismo. Portanto, carpe diem, locus amenus, aurea mediocritas, fugere urbem, inutilia truncati, mimesis. Ok? São 6 os clichês desse arcadismo. Claro que alguns dos poetas vão dizer assim, cansei, me encheu essa regra. Vamos fugir um pouquinho? E vão fugir. E quando eles fogem, eles não querem mais aquela perfeição toda. Eles querem falar da paixão, porque a paixão desequilibra, né, meninada? Aquele amor bucólico, bonitinho, sem sofrimento, não está funcionando. Eles querem falar das grandes paixões. E quando eles querem falar das grandes paixões pelas suas mulheres, vai ter sofrimento aí na parada. Então eles não vão falar só de coisas bonitinhas, alegres e agradáveis, não. Vão falar também do sofrimento amoroso, vão falar da morte que chega, vão falar de lugares que não são assim tão tranquilos e primaveris. Então eles vão criar um novo clichê chamado locus horrendus. Esse bendito desse locus horrendus, evidentemente, vai estar relacionado ao cemitério, à noite, à morte, ao medo, à ausência, à solidão. Alguns poetas vão fazer isso. Mas vamos ver pela ordem. Pela ordem, eles vão criar poemas como este aqui, que seu tio vai ler os 4 versos. Veja como tem uma musa inspiradora. Veja como eles vão falar do rio, no caso o Rio Tejo, que é o principal rio de Portugal. Veja como eles vão falar dos pastores tocando suas flautas, primavera, porque tem flores. Vão falar dos deuses da mitologia. No caso, eles vão falar dos Zéfiros. Os Zéfiros são os deuses do vento. Então, essas são as características de um poema árcade. Olha que bonitinho. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os Zéfiros brincar por entre as flores? Perceberam, pequenininhos? A minha musa inspiradora, a Marília, os pastores tocando suas flautas, o Rio Tejo sorrindo. Nós temos os Zéfiros, os deuses do vento, brincando entre as flores. Ah, que bonitinho, né? Que bucólico, que pastoril. E aí depois a gente vai ver um exemplo do que vem a ser o que seu tio falou para vocês, aquele desviozinho de alguns poetas que não vão aguentar ficar falando só das belezuras da primavera e vão trazer o locus horrendus. Dá uma olhadinha como fica. Já sobre o coche de ébano estrelado, deu meio giro a noite escura e feia. Que profundo silêncio me rodeia, neste deserto bosque, a luz vedado. Percebem, pequenininhos?
está num bosque, sem luz, está escuro, à noite, o ébano, o feio, tudo é negro. E continua sendo um poema do arcadismo, de um poeta arcade neoclássico. Mas ele se cansa e começa a buscar aquilo que virá a ser característica da próxima escola literária, que é o romantismo. Por isso a gente vai dizer que alguns dos poetas, os mais importantes do arcadismo, têm duas fases. Uma fase em que eles são tipicamente arcades, como esse primeiro poema que seu tio leu, trecho de poema, e serão pré-românticos numa segunda fase, como é o caso do segundo poeminha, trecho de poeminha que seu tio leu para vocês. Quem são os camaradinhas importantes desta época? Lá em Portugal nós vamos ter um extraordinário Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Bocage. E o bendito do Bocage, extraordinário sonetista, só perde para Camões. Escreveu desta forma, como seu tio disse, uma primeira fase arcade, tipicamente arcade, e uma segunda fase pré-romântica, tá ok? E o bendito do Bocage é o mais importante representante da literatura arcade em Portugal. No Brasil nós teremos Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Esse é o cara. A gente vai fazer uma aula só sobre o Tomás Antônio Gonzaga para estudar uma obra dele extraordinária chamada Marília de Dirceu. O Tomás Antônio Gonzaga, assim como o Bocage, tem a grandeza de ter duas fases em sua obra. Uma fase arcade e uma fase pré-romântica. Daqui a pouquinho a gente vai estudar os textos do Tomás Antônio Gonzaga, principalmente Marília de Dirceu, ok? Aliás, Marília é o nome da musa dele. Claro que é um pseudônimo, é um apelido. E o nome dele, Tomás Antônio Gonzaga, ele se dá um pseudônimo, Dirceu. Então, nesse livro Marília de Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga assume o pseudônimo pastoril de Dirceu, ok? Daqui a pouco a gente volta para comentar Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Um beijo por enquanto.